Existem apóstolos hoje? A resposta depende. Existem apóstolos como os 12? A resposta seria não. Existem apóstolos no sentido de escrever a escritura ou alguma coisa a mais? A resposta seria não. Entretanto, a palavra ou o conceito de apóstolo não está limitado somente aos 12 no Novo Testamento. Também é usado para outras pessoas além do grupo dos 12. Esse dom, ele cessou? Bem, o continuismo vai dizer que não existe nenhum texto na Escritura que deixe isso claro, tá certo? Então a grande questão agora é o que seria o apostolado, o que significa esse dom. Bem, com base em Efésios 2:20, alguns vão argumentar que o apostolado era um tipo de dom, um tipo de chamado reservado a colocar o fundamento na igreja. Então, como a igreja já foi fundada pelos apóstolos, não existe mais como colocar um outro fundamento, portanto, não existem mais apóstolos hoje. Entretanto, isso não é uma implicação necessária de Efésios capítulo 2, verso 20. Tendo em vista que o apóstolo Paulo também participa da superestrutura, ou seja, ele não participa somente do fundamento, ele participa também da edificação. Então, não é porque o fundamento foi colocado que necessariamente não existe mais apóstolo, porque essa não era a única função do apostolado. Bem, ainda que exista algumas controvérsias dentro do próprio continuismo quanto à natureza do apostolado, eu entendo que o apóstolo dentro do Novo Testamento, ele é aquele que tem uma função de colocar em uma nova área o fundamento. Ou seja, ele não vai colocar um outro fundamento, ele vai em algum lugar onde ainda não tenha nenhum fundamento doutrinário, ainda não tenha chegado o evangelho. Ele tem essa função de comissionar. Ou seja, essa ideia de colocar fundamentos, quando nós olhamos como ela é feita por Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 15, nós observamos que Paulo diz, olha, eu não quero colocar um outro fundamento porque alguém já colocou lá, alguém já pregou lá, eu quero ir para uma terra onde não tem um fundamento, quero lançar esse fundamento. Então, assim, nós conseguimos ver na prática como Efésios capítulo 2, verso 20, ele funciona. Agora, existem muitos por aí que se denominam apóstolos, são movimentos de batalha espiritual, movimento de apóstolos, de cobertura espiritual, e tudo isso aí é bastante controverso. Por quê? Porque o apóstolo na Bíblia, ele é colocado como essa função quase que parecida com um missionário, nesse sentido que eu acabei de falar. E a maior marca dele é o sofrimento, segundo Paulo em 2 Coríntios. Alguém vai dizer, mas Paulo diz que a marca de um apostolado são sinais e maravilhas. Não. Lá no texto de 2 Coríntios 12:12, dentro da escritura grega, o que parece que Paulo está dizendo é que o sinal do seu apostolado é a perseverança. Esse é o maior sinal que ele está dando em meio ao sofrimento. E esse sinal, que é dado por perseverança, ele veio por meio de milagres e maravilhas. Então esse é o maior sinal do apostolado. Esses outros movimentos são movimentos errados, são movimentos que precisam ser questionados. Eles devem ser questionados porque o apóstolo ele é um humilde desbravador de novos horizontes, de novas áreas, para lançar o antigo fundamento nas velhas verdades. Tá bom? Agora, vamos poder chamar pessoas de apóstolo e tal. São implicações, como agora nós vamos lidar com a realidade do continuismo em relação ao dom de apostolado. Essas implicações, elas são mais delicadas e precisaríamos de mais tempo. Nós precisamos entender o meu ponto aqui não podemos ser tão rápidos em afirmar simplesmente cessou porque é apostolado e tem um movimento aí que é imoral. Não, nós precisamos de análise bíblica e ver se existe algum tipo de possibilidade e como nós vamos lidar com... Meu Stories acabou aqui, foi mal. Com todos esses dados da escritura. É isso. O que John